Bom, primeiramente quero agradecer por todos os visitantes que estão presentes hoje pela primeira vez, segunda, terceira. E seja bem-vindo. Você está numa igreja cristã, uma igreja que a centralidade aqui é Jesus. Somos uma igreja basicamente de jovens, né? Então, o único velho que tem aqui é o pastor Paulo. Eu não sou. Quem? Eu não. E jovens aqui tem de tudo quanto é idade, né? De 60 anos, 80. Tem uns irmãos que fizeram encontro aí, que eu vi aí, que, olha... E nós somos muito alegres, né? Pulamos, dançamos, mas porque sabemos que nós temos propósito, temos motivos para adorar o Senhor. Porque nós vivemos uma vida eterna, nós temos a vida eterna dada gratuitamente a nós. Somos muito felizes por isso. Bom, irmãos, o nome da ferramenta que proporciona o discernimento de tudo isso chama-se fé. E é dela que nós vamos falar. Logicamente, irmãos, que esse é um assunto muito vasto. Falar de fé, poderíamos ficar aqui meses falando desse assunto. Então eu vou trazer um entendimento rápido, baseado numa necessidade, baseado numa oração que eu fiz. Então, os irmãos tenham paciência comigo, tenham misericórdia, porque, mas ele não abordou tal aspecto. Meu irmão, eu sei que isso aqui é uma igreja de teólogos, mas não dá para abordar tudo. Eu vou falar do entendimento rápido sobre fé. Bom, a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que se espera, né? É o firme fundamento. Então, o fundamento de tudo é a nossa fé. E essa fé é aquilo que fez você cantar, homenageando alguém que você não vê. Essa mesma fé que faz com que nós conversemos com Ele. Essa fé que faz com que nós tenhamos a certeza da vida eterna. Então nós vivemos pela fé. Foi assim que Martinho Lutero teve um insight, teve uma revelação, porque ele vivia baseado em atos, né? Ele achava que ele conseguiria conquistar o coração de Deus fazendo coisas, e ele descobriu que o justo viveria pela fé. Ele descobriu isso na Bíblia. E o justo viveria pela fé. E viver pela fé é viver em paz. Fala para o teu irmão assim: te falta paz, então te falta fé. A fé, ela traz uma paz e vocês vão entender por quê. Bom, irmãos, ora, Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quantos aqui querem agradar a Deus? Quantos aqui julgam Deus digno de ser agradado? Que Ele merece ser adorado? Quantos aqui concordam que Deus não precisava ter criado ninguém, não precisava ter feito nada, mas Ele resolveu compartilhar a sua natureza com seres que Ele criou inteligentes? Quantos aqui concordam que Ele é digno de ser adorado? Amém? E diz assim: sem fé não dá para fazer isso. O texto diz assim: não é possível agradar a Deus sem fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então existe galardão, existe um prêmio para aqueles que o buscam. Qual é o maior prêmio para aqueles que o buscam? É viver na presença dEle. Ele é o nosso prêmio. Fala para o teu irmão assim: Deus é o nosso prêmio. Não existe companhia melhor, irmãos. A Bíblia diz: pode um homem não ter a sua mãe, seu pai, mas contudo, nunca ele vai nos abandonar. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre fé. Bom, vamos lá. Você já percebeu que algumas pessoas têm fé? E mesmo pessoas que têm fé, parece que a vida delas não caminham. Parece que a vida dessa pessoa, mesmo uma pessoa possuidora de fé, ela crê, e mesmo crendo em Deus,
a vida dela não funciona, não vai adiante. Não há, vamos supor, se ela fosse uma árvore, é uma árvore que não dá fruto. Apesar de ser uma árvore frutífera, é uma árvore que não dá fruto. E uma coisa que consome todo líder, todo pastor, é que assim, ele quer ver, ele sabe que ele tem um tempo limitado, como eu sei que eu tenho um tempo limitado, vai chegar um dia que o Senhor vai me levar. E no tempo que nós estamos em atuação, nós pais, nós líderes, pastores, queremos que a comunidade cristã, as gerações, conquistem coisas, conquistem espiritualidade, conquiste proximidade de Deus, conquiste intimidade com Deus, conquiste a capacidade de ajudar outras pessoas. E você percebeu? Porque, irmãos, muitos acham assim, que se a pessoa tem fé, dá tudo certo na vida dela. E se ela não tiver fé, e se não tiver fé, dá tudo errado. Não, irmãos, não é bem assim. Existem pessoas que, apesar de ter fé, tudo dá errado na vida delas. E ela passa anos e anos dando errado. E isso me consome. Eu falei, Senhor, como assim? E quando eu falo dar errado, irmão, não é aquela circunstância, não. É dar errado mesmo da pessoa não sair do lugar, ou algumas até começarem a regredir. Hoje eu estava conversando com os irmãos, tive a notícia, a péssima notícia, que pessoas que nós conhecemos, que foram libertas de coisas muito graves, agora deram um passo para trás. Alguns, além de não avançarem e não ficarem paradas, ainda regridem na sua caminhada cristã. Pessoas que já tinham resolvido o problema de síndrome do pânico, pessoas que já tinham resolvido várias coisas, questão assim, de Deus, de não confiar mais na feitiçaria, de repente agora estão fazendo novamente, estão voltando, como diz a porca lavada, voltou a revolver-se na lama. E aí, fazendo essas perguntas, a resposta vai ser a palavra de hoje. Primeiro, a Bíblia mostra pessoas com níveis diferentes de fé. Existem homens com muita fé e outros com pouca fé. Jesus, ele fala disso. Então ele mostra, a gente vai ver na Bíblia, que existem intensidade de fé, não vou falar sobre isso. Existem modalidades de fé. Qual tipo de fé que existe? Intensidade e modalidade. Intensidade é se tem muita ou se tem pouca. Ou se é muita fé ou pouca fé. Existem modalidades. Hoje eu gostaria de falar sobre algumas modalidades. Fala de 3 modalidades de fé. Que talvez você esteja encaixado numa delas. Amém? Eu vou partir das piores, nós vamos assim, caminhar aqui. Nós vamos caminhar da menos eficaz, da fé menos eficaz para a mais eficaz. Vou falar 3, as 2 primeiras são menos eficazes, e a terceira é aquela que você tem que almejar, que você tem que abraçar, que essa é a fé boa, a fé que vai te levar. Eu não vou desprezar as 2 outras, são fé, é fé também, mas tem que tentar evitar ao máximo falar fé no plural, né? A fé. Então, vamos lá. Vou falar a primeira modalidade da fé, que eu chamei aqui de fé Maria vai com as outras. Essa é uma fé, é a fé que fez com que o povo de Israel falasse, tudo bem, vamos embora. Não é uma fé ideal, mas é uma fé muito útil para o primeiro passo. Não estou desprezando, mas quer saber a verdade, ela só tem essa utilidade.
Ela tira você do lugar. Ela faz você sair do Egito. E por que eu chamei de fé Maria vai com as outras? Porque é aquela que é movida pelo movimento. Vamos embora, vamos. Quantos aqui já foram fazer uma visita? Uma vez, teve um pessoal que eu chamei, uns discípulos que eu chamei para fazer uma visita. Vamos embora. Ele falou, vamos pastor, está com o pastor, que benção. Quando chegou lá, a família inteira começou a manifestar demônios. Uma ficou assim, estatelada num canto, assim, olhando, e outro ficou assim, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. E eu e a pastora a gente teve que expulsar sozinhos os demônios, porque o pessoal que a gente levou junto ficou travado lá, assim. Então, a fé Maria vai com as outras. O pastor está indo, então vamos embora. Mas chegou na hora do vamos ver, esse que é o problema. Esse que é o problema. Apesar de ser um bom começo, ele só tem esse benefício. O que aconteceu com o povo de Israel? Eles viram que eles estavam em sofrimento, que eles estavam sendo perseguidos, que eles estavam sendo judiados, que eles estavam sendo obrigados a trabalhar, eles eram escravos, trabalhar de graça, ainda com material de má qualidade. Imagina, Dedé, alguém chegar e falar assim para você, Dedé, você vai pintar tudo aqui e você vai usar o que é a Solan, né? Aqui do lado. Cal, né? Cal com... Então, assim, de má qualidade, sem remuneração, levando açoite no lombo. E aí, meu irmão, quando você está nessa situação... está se lascando, alguém que fala assim, vamos sair dessa situação, o cara fala, vamos. Para onde nós vamos? Não sei para onde nós vamos, mas vamos sair. Assim, tanto faz, né? Pior, como que é? Pior que está, não fica. Quer saber, vou junto. Quer saber, vou junto. Você não planejou isso, você não sonhou com isso, você nem nunca tinha imaginado passar por essa situação, mas todo mundo chamou. E parece um caminho. Algumas pessoas falam assim, é melhor um caminho incerto do que nenhum caminho, então, bora, já que estão chamando, estamos indo. Então, o que é a fé Maria vai com as outras? A fé que te faz fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Está todo mundo indo na CQL, vamos lá na CQL. Está todo mundo indo... Aqui no Brasil tem umas modas, né? Uma época que era renascer, outra época que era bola de neve, aí vira e mexe tem umas igrejas da moda. Agora está uma moda, umas igrejas de negócio que não, super graça. E assim, está todo mundo, por que você está indo? Está todo mundo indo. Deve ser legal, né? Está todo mundo indo, então vou lá. Vamos fazer um encontro? Vamos, eu não sei o que é isso aí, mas não quer saber, não quer que eu explique? Não precisa não, tá, o pessoal está indo, estou indo, meus amigos estão indo. Quem está entendendo? É a fé, Maria vai com as outras. Eu vou falar um negócio que vai machucar agora. Ô líder, eu estou muito chateada, muito chateado. Está todo mundo da minha rede casando. E aí? Tem um menino aí que parece que ele está afim. Mas você gosta dele? Sim, eu acho que não tem nada a ver, mas assim, eu não vou ficar para a titia, eu não vou ficar sobrando, eu não vou ficar aí, então já está todo mundo casando, então eu vou no embalo. Aí se envolve com um tribufu, uma tranqueira, pessoa que nem gosta de Deus, que também está no embalo, porque está, sei lá, fazendo o quê, nem sabe por que está junto. Quantos solteiros nós temos aqui? Levanta a mão. Olha para o solteiro que está do teu lado e fala assim, não faça isso, por favor. Fala para o teu irmão assim, não faça isso por amor a mim. Porque eu que vou ter que ficar ouvindo você se lamentar.
Eu que vou ter que buscar você no boteco bêbado. Fala pro teu irmão assim, não faz isso. Fala assim, tenha dó do pastor. Porque no fim você vai acabar desembocando lá mesmo, lá no gabinete pastoral. Ninguém, não deu certo, murmurando. Irmãos, esse povo de Israel saiu assim no embalo. Foi que foi. Não tem outro jeito, está indo todo mundo, nós vamos também. A família vai, nós vamos também. Qual o problema? Que as pessoas quando chegam lá no deserto, porque todo casamento tem deserto, toda obra tem deserto, todo esquema tem deserto, começa o quê? A murmuração. O nome do nosso curso de noivos aqui chama-se O Barato Sai Caro. E o combinado não sai caro. Fala para o teu irmão assim, combina as coisas antes, entenda as coisas antes, entenda as implicações das coisas antes. Tem pessoas que eu chamo para vir no encontro com Deus, a pessoa fala assim, sei lá, isso aí. Então eu falo, não, beleza, demorou. Vamos explicar direito o que é o encontro, vai fazer as 4 aulas anteriores do encontro, direitinho, para a pessoa entender o que é isso, para não ficar assumindo, para não ficar entrando numa coisa que depois vai ficar reclamando, murmurando. Quem está entendendo o que está sendo falado? Quando você não entra em algo com convicção, você acaba reclamando. O povo de Israel, quando saiu com Moisés, meio no embalo, meio no Maria vai com as outras, quando chegou no deserto, eles começaram a reclamar. Toda hora tinha uma rebelião, toda hora tinha uma rebelião, toda hora tinha uma rebelião. Chegou um dia que Moisés estava tão assim, traumatizado com aquele povo, que o povo chegou para Moisés e falou assim, Moisés, a gente quer água, a gente está com sede. Moisés falou, vocês querem água? Seus miseráveis. E pegou uma vara e feriu a rocha. E por causa disso ele perdeu o ministério dele naquele momento. Deus levou ele embora. Deus chamou ele e o irmão dele, acabou. Porque o povo não estava errado, irmão, o povo estava pedindo água. Pela primeira vez o povo não estava errado. Vai pedir água para quem? Para quem está liderando. Mas aquele povo era tão murmurador, tão reclamador, que deixou até o líder traumatizado. Fala para o teu irmão assim, em nome de Jesus, não seja Maria vai com as outras, porque você vai acabar traumatizando o teu líder. Tem muito líder aí que não quer mais saber de cuidar de ninguém, porque foi traumatizado de tanto sofrer na mão de discípulo murmurador, Maria vai com as outras, que fica fazendo as coisas sem pensar, sem convicção. Irmão, nós andamos pela fé. A Bíblia não diz fé é um salto louco no escuro. A Bíblia chama a fé do conjunto de doutrinas que nós seguimos. Nós seguimos a fé. Ou seja, o que é fé? A fé é o conjunto de doutrinas que nós seguimos. E é o fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós sabemos. A fé do Maria com as outras é a fé do sobrevivente. Vamos lá, lá onde que distribui tal coisa. Olha só, em Êxodo, falando desse assunto, né? E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Olha isso, irmão. Fala para o teu irmão assim, esse povo era escravo. E agora eles estão com saudade do passado. É uns crentes que começam a falar assim, né? Pelo menos lá no passado ninguém ficava me enchendo as minhas paciências. Sabe por que ninguém enchia as suas paciências? Porque ninguém estava nem aí com você. Sabe por que ninguém enchia as suas paciências? Porque ninguém te amava com amor eterno. Porque quem ama, cuida. Por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Irmão, os caras estavam comendo carne lá no Egito? Irmão, esse povo estava comendo carne? Se tivesse na sequera, estaria comendo carne?
Além de tudo, mentirosos, bichos aqui. Quando comiam pão até fartar. Escravo come pão até fartar? Oh. Porque nos tendes tirado desse deserto para matares de fome a toda essa multidão? É o Maria vai com as outras. É o que está porque tem a benção. Tá porque tem a benção lá. Estão falando que tem. Você já viu a benção? Eu não vi. Mas eu estou indo junto. Vai murmurar, vai reclamar e não vai entrar na terra prometida. Porque não sei se vocês sabem, irmãos. Quem sabe disso aí? Que de todo esse povo, Maria vai com as outras. Você sabe quantos eram, irmãos? Há estimativas entre 2 e 3 milhões de pessoas. Dois ou 3 milhões de pessoas. Desses 2 ou 3 milhões de pessoas, somente 2 pessoas dessa geração entrou na terra prometida. Fala para o teu irmão assim, se você continuar, Maria vai com as outras. Se você não tem convicção do porquê você está vindo aqui, se você não tem convicção do porquê das coisas, você não vai entrar na terra prometida. Qual é a vantagem? A única vantagem? Vamos ver, eu estou recapitulando. Você saiu do lugar. Tá bom, saiu do lugar, mas tem que avançar, não sim? Ótimo, saiu do lugar, pelo menos saiu do lugar. Mas agora tem que avançar. Ah, tem um pessoal legal, um pessoal amoroso, um pessoal que abraça. Ótimo, tá muito legal, não? Ah, tá todo mundo indo, ótimo, mas não é suficiente. Esse tipo de modalidade de fé faz com que as pessoas andem olhando para trás, olhando para o passado. Hein, esposa? Hein, marido? Você está andando com a tua esposa na rua, de repente teu cônjuge olha para trás. Você está andando assim com ela, de repente... Ninguém gosta de andar com gente que olha para trás. Tem gente que não entende porque não tem discípulo, é porque você fica olhando para trás, olhando para o teu passado, e você não se desvinculou do teu passado. Para de ser Maria, vai com as outras. Tenha convicção das suas decisões. Você que fez encontro, você fez pactos com Deus de esquecer o passado. Esquecer não, porque a gente não tem lesão cerebral, né? Só numa pancada, perda de massa encefálica você esquece. Mas você bloquear o teu passado, a forma que você pensava lá no passado. Essa é a porcentagem do Maria vai com as outras. Feche seus olhos, faça uma autoanálise. Você, Maria, vai com as outras? Você está aqui porque seu pai te trouxe aqui? Você está aqui porque tem um pessoal legal, seus amigos estão aqui? Você veio porque alguém chamou você, ou você veio porque você sabe que você tem necessidade de adorar ao Senhor, de louvar o nome dEle? Tá bom. Olha para mim, diz assim, eu não sou Maria, vai com as outras. Deixa eu falar uma coisa, irmãos, a maioria dessas pessoas, Maria vai com as outras, se identificam como cristãos, viu, irmão? Se você sair na rua, perguntar para as pessoas que frequentam igrejas, quando falo cristão, é cristão de todo tipo. Eles vão falar que eles vão porque tem que ir. Porque é obrigação ir. Fala para o teu irmão assim, não é obrigação de nós irmos. Nós não fazemos nada por obrigação. Nós fazemos por convicção. Então, se você está aqui, se você tem vindo até hoje,
Tem gente, pastor, mas tem gente que está há muito tempo aqui, está há muito tempo, mais de 10 anos. Tem gente que está aqui 10 anos e vem porque o marido vem, porque a esposa vem, porque o filho está aqui, porque quem está aqui. Irmãos, por um tempo é importante o filho vir, porque não tem convicção. Eu ia na igreja por causa do Deus dos meus pais. O Deus que eu adorava é o Deus dos meus pais. Só que teve um dia que eu entendi. Eu tive que andar, tive que sofrer muito, para depois entender que eu precisava conhecer o meu Deus. Ah, não é o mesmo? É o mesmo, só que é o meu agora. Por isso que tem gente que se rebela, porque é o Deus dele. Como que você quer que eu siga aquilo que você acredita? Chega uma hora do questionamento. É a hora que as famílias entram em crise. Famílias cristãs. Nós levamos, aí chega uma hora que a pessoa fala, não, peraí, eu preciso ter o meu Deus. Henrique, não é suficiente. Até agora foi o Deus dos pais, até um tempo atrás, mas agora você tem que conhecer o seu Deus. Porque a gente não sabe quanto tempo que nós vamos ficar aqui. Você não sabe quanto tempo você vai ter acesso. E vai ter uma hora que você vai... O teu Deus vai ser requerido num problema que só você e Ele pode resolver. Mais ninguém. Teve um camarada que começou a expulsar demônio. Vendo Paulo, né? Paulo e os apóstolos expulsarem demônio. Aí ele chegou num endemoniado, o cara falou assim, um mágico, né? Fala assim, sai! Em nome de Jesus! Sai dele, em nome de Jesus, a qual Paulo prega. Aí o capiroto olhou assim para ele e falou assim, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas você quem é? A Bíblia diz que ele deu uma surra no camarada, deixou ele sem roupa. Olha que vergonha. Tem gente aí que está andando sem roupa, envergonhando o nome do Senhor e se envergonhando a si próprio, porque não tem convicção. Porque na hora, irmão, nós vimos isso aí na época da pandemia. Está todo mundo morrendo de medo de morrer. Irmão, crente tem medo de morrer? Ixi, só meia dúzia respondeu. Crente, o cristão verdadeiro, salvo eternamente, pode ter medo de morrer? Não. A gente tem medo de sofrer, de passar dor. Mas de morrer não, porque nós sabemos para onde nós vamos. E o que nós vimos aqui? Aqui não, né? No meio cristão. Igrejas se fechando, irmão. Porque na hora do vamos ver, aquele pessoal, Maria vai com as outras, começou a pipocar. Começou a dar mais importância. E não se informavam, não estudavam, não pesquisavam. Embarcaram, irmãos, em caminhos da mídia, que a mídia falou. Se a mídia falar, então, que você tem que pular de um prédio de 15 andares, você vai pular. Alguns pulam, irmãos. A pastora Carmen estava me contando que ela estava em frente em casa ontem, foi varrer umas folhas que estavam na calçada, vi uns meninos de 7, 8 anos, sentados assim na calçada, falando de sexo. Onde que esses meninos aprenderam, e falando de sexo no sentido que eles têm relacionamento? Onde que esses meninos aprenderam? Eles estão recebendo isso, irmãos, e gente, de orientações vindo do satanismo mundial. Até, né? Não entendi o que você está falando. É que o pessoal, quando fala de criança, que algumas pessoas aqui que têm isso no coração. Então, queridos, porque muitas vezes essa pessoa tem pai e mãe que não tem convicção, também está no embalo, não tem convicção. Agora eu fico imaginando, a minha sobrinha, meus sobrinhos, vocês, os adolescentes, as crianças, os preás da nossa igreja, indo nesse lugar, onde eles aprenderam, na escola onde eles aprenderam. Sendo influenciados, recebendo valores alheios à verdade da palavra de Deus. E eu me lembro que nessa época, na época da pandemia, nós vimos, Senhor, irmãos, a qualidade do cristianismo. Muitos estavam por embalo. Até parecia que tinham convicções, né? Mas nós vimos que na hora do vamos ver, na hora da perseguição, na hora do vamos ver mesmo, na hora do sofrimento, essas pessoas murmuram, essas pessoas reclamam, se voltam contra aqueles que estão os ajudando.
Fala para o teu irmão assim, eu não sou desse tipo. Bom, existem a fé. Existe a fé? Segunda modalidade de fé. A fé do Tomé. A fé Tomé. Qual é a fé Tomé? Eu só acredito se eu ver. Ela é um pouquinho melhor, porque a pessoa não só depende do embalo que ela está indo, mas ela também, ela gosta de ver as coisas, ver para crer. Eu estou aqui, mas eu não acredito em nada. O camarada está lá. De repente ele olha do lado, ele encontra um amigo que era das quebradas, ele encontra alguém que era das paradas erradas e fala assim, esse camarada está aqui na igreja. Essa pessoa era doidona. A pessoa nem sabia falar, não conseguia nem pronunciar uma frase inteira com sentido. Essa pessoa era moradora de rua. Essa pessoa era sanguinária. Essa pessoa era má. E hoje ela está aqui na igreja. Isso é um milagre. Ah, então, você me mostrou seu exame de câncer. E agora você está sem câncer? Uau! Então vou ficar. Então vou estar junto. Então ela é uma pessoa que é movida por aquilo que ela vê. Se ela vê, ela permanece. É legal, é fé também. O problema dessa fé é que na hora que ela parar de ver, ela vai parar de crer. Se ela precisa de ver para crer, na hora que ela para de ver, ela para de crer. Algumas pessoas, eu costumo dizer que aquilo que te atrai para ir na igreja é aquilo que vai te fazer permanecer. Se você veio para ter ajuda financeira, a hora que te faltar, você vai embora. Se você veio para relacionamento, a hora que ninguém quiser você, porque todo mundo já te manjou, você não vai querer. A hora que você veio para um milagre, aconteceu um milagre na tua família, na tua vida, você foi curado. Quantas pessoas, quem conhece casos de pessoas que foram curadas de uma forma milagrosa, e tão logo receberam a bênção, queimaram o chão. Eu nunca me esqueço de uma moça, que ela chegou aqui na igreja corcunda. Havia muitos anos que ela estava dessa forma. Ela tinha uma filhinha de colo. Ela foi no encontro, deixou a mãe. Na época nós fazíamos encontro na chácara. Ela deixou a filhinha dela com a mãe dela. Chegou no encontro, as irmãs foram orar por ela. Manifestou o demônio nela. As irmãs ungiram as costas dessa moça. Passaram o óleo de unção. Irmão, foi impressionante. Saiu como se fosse uma casca de cobra nas costas dela. Essa mulher, lá mesmo no encontro, ela ficou de pé, ficou ereta. Ela chegou na igreja, porque a gente chegava no domingo para o culto, todo mundo dava testemunha. Ela chegou pulando, dançando. Na hora do louvor, ela estava dançando de pé. Quando a mãe dela chega com a menina, ela fala, filha, ela vai abraçar a menina olha assim, estava no colo da mãe, a menina fez assim. Tipo, não é mamãe. Porque é o que ela conhecia, uma mulher assim. Irmão, nesse domingo ela recebeu esse milagre. No outro domingo, ela já não estava mais aqui. Depois de um tempo, nós estávamos, não sei onde que estávamos, e vimos ela enchendo o latão, bêbada. São pessoas que o milagre mantém a pessoa um tempo, mas quando falta o milagre, talvez ela pediu um outro milagre e não foi atendida. E aí nesse momento, quantas pessoas pediram? Eu pedi tanto que minha mãe não fosse embora. Eu pedi, quando minha mãe ficou doente, eu orei, e Deus falou, não, vou levar, e levou. Se a minha fé fosse uma fé baseada no ver para crer, hoje eu não estaria na presença do Senhor, e minha mãe estaria bem, porque independente de qualquer coisa, o Senhor, irmãos, Ele chega, Ele dá, Ele leva, é dele,
Porque nós estamos na eternidade. Nós estamos já vivendo a eternidade. Está entendendo? Quem entende isso? Que nós já estamos vivendo a eternidade. A eternidade não começa quando a gente morre. A eternidade começa aqui. Fomos criados para a eternidade. Então, esse curto período aí de, sei lá, um segundo, né? Perto da eternidade, no tempo, esses 80 anos que nós vivemos aqui, é 1 segundo. Mas, porque eu não estou vendo, e Deus não está fazendo aquilo que eu estou mandando Ele fazer, porque Ele tem que me obedecer, viu? Ai, Deus, se você não fizer o que eu quero, porque tem que fazer um milagre. Se não fizer, eu não vou seguir você. Fala para o teu irmão assim, isso não é Deus. Isso é gênio da lâmpada. Fala assim, e gênio da lâmpada não existe. No sentido islâmico existe, né? Que são os demônios. Tanto é que orelha pontuda, tudo quando eles aparecem desenhado, a cultura islâmica chama de gênio demônios. Pastor, mas isso está na Bíblia? Sim, aqui ó. João 6,12 diz assim, grande multidão fazia o quê? Fazia o quê, irmãos? Grande multidão? Ou seguia? Seguia quem? Jesus. Por quê? Eles seguiam porque eles viam. Irmão, se você é o tipo da pessoa que fica pedindo para ver, eu quero ver se Deus vai fazer, eu quero ver, porque Ele tem que fazer. Fala para o teu irmão assim, Deus não tem nada que fazer. Tudo que Ele te dá é de graça. Você não tem direito de cobrar nada de Deus, porque Deus é Deus. E tudo que Ele nos dá, irmãos, é muito mais do que nós merecemos. Cumprimenta o teu irmão assim, fala assim, como é que você está? Cumprimenta ele, como é que você está? Agora responde para ele assim, eu estou muito melhor do que eu mereço. E pergunta para ele o que ele merece. Muitas vezes, Deus me dá alguma bênção, né? Eu compro alguma coisa legal, um carro e tal. Aí fala assim, oi pastor, que bênção, você merece. Eu falo assim, querido, não fala isso não entra nesse assunto não, meu. Negócio de merecimento aí, eu vou me lascar. Se Deus resolve te ouvir, né, meu? Fala assim, o que você merece, meu? Fala para assim, quantos aqui são salvos eternamente? Quantos têm a salvação? Pelo sangue de Jesus aqui. Quantos vão morar na eternidade com Deus? Fica com a mão levantada, olha assim para o teu irmão e fala assim, fala assim, já está bom. Qualquer coisa que vier agora é muito mais do que eu mereço. As pessoas que vivem na fé, nessa modalidade de fé, elas não dizem, essas pessoas aí que nós lemos aí nesse texto, não diziam assim, uau, que ensinamento maravilhoso, isso vai mudar a minha vida. Não, eles falam assim, uau, que milagres. Uau, quantos milagres. Vou colar nesse camarada. Dizem os estudiosos que esses mesmos que foram curados, esses mesmos que foram até ressuscitados, foram os mesmos que falaram que crucifica. Então, milagre é bom. Eu gosto muito de ouvir testemunhos, para me alegrar mesmo, para saber que bom, que Deus, que a pessoa recebeu o milagre. Meu irmão, eu amo, gosto de ver gente sendo abençoada, recebendo coisa boa. Mas isso não deve ser a força motriz da nossa fé. A nossa fé não é baseada naquilo que nós vemos. Não vivemos pelo aquilo que nós vemos, nós vivemos pelo aquilo que nós sabemos. Irmãos, eu não creio na existência de Deus. Aí alguém vai fazer uma edição, né? O pastor não crê. Eu não creio na existência de Deus, eu sei que Ele existe. Eu sei, isso é fé. E eu creio não porque eu vi milagres, porque eu os vi durante a minha vida inteira, irmãos. Eu nasci numa família de obreiros, de homem e mulher de Deus. Eu vi pessoas
chegando no culto e minha mãe falando assim, tem uma pessoa aqui que pensou dessa forma, eu vou nessa igreja, eu estou aqui armado, e se Deus não falar comigo, é hoje que eu dou o fim na minha vida. Minha mãe falando assim, e todo mundo olhando assim, de repente alguém levanta no meio do caminho e fala, essa pessoa sou eu. No meio da favela de Vila Prudente, numa igreja que meu pai construiu de barraco. Então está no sangue fazer barraco. Essa semana eu, Gui, culpa do Gui, fez barraco. O pastor Denis, fizemos um barraco lá. Barraco não, fizemos uma casa da árvore. Mais bonito, né? É um barraco na árvore. Então os irmãos, se precisarem de construir, fala com o pastor Denis, que agora ele sabe fazer. Uau, ele cura enfermos, eu vou colar nesse homem. Vardomiro. O problema dessa fé, irmãos, quando você deixa de ver, você deixa de acreditar. Quantos de nós decidimos abandonar a Deus no dia em que Ele não fez o que nós desejamos? Quantos aqui já pensou, irmão, não quero que você levante o braço para não ficar com vergonha, mas quantos de nós falamos assim, quer saber, eu vou parar de seguir esse Deus, porque Ele não fez aquilo que você queria. E você fala assim, quer saber, estou fora. Aí você só está aqui pela misericórdia, que talvez você veio no embalo. Mas Deus não quer que você fique nem no embalo, nem viva pelo que você vê. Quem está pegando essa palavra, irmãos? Eu estou aqui para... Quero que você dê uma resposta. Antigamente a gente anotava em caderno, tacava o caderno no chão. Você lembra dessa época? Só que agora é tudo celular, tudo tablet. Não dá para tacar no chão, fica caro, né? Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Você quer saber? A pessoa que pensa dessa forma, ela não é nada diferente do ímpio. Não é nada diferente do incrédulo. Porque o incrédulo... Que vantagem que é uma pessoa que crê só vendo? Então, se ela precisa ver para quê? Então ela não crê. Ela está vendo. Quem vê não precisa de crer. Mas tem uns que conseguem, irmãos, não crer mesmo vendo. Que além de ver, ainda precisa ser convencido da origem daquilo que ela está vendo. Quem vai duvidar? Quando vê uma pessoa ressuscitando, quando vê uma pessoa sendo curada de câncer, quando vê uma pessoa abandonando as drogas, quando vê uma pessoa mudando de caráter, uma pessoa picareta, mentiroso, se tornar uma pessoa correta. Adúltero, quando se transformar uma pessoa fiel. Quem não deixa de crer quando você vê alguém? Qual a vantagem de crer? Que fé é essa? É a fé da Maria, é a fé do Tomé. Aliás, essa história, né? Vou ler aqui para os irmãos. Aliás, esse texto é o que faz a ponte para o terceiro e o bom. João 20, 26 a 29 diz assim: E 8 dias depois estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Com quem? Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas. Como é que estavam as portas, irmão? Como é que estavam as portas? E apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Jesus estava dentro daquele lugar antes. Como é que estavam as portas? E agora? Continua fechada. E Jesus, onde ele está? Alguém abriu a porta? Não. E o autor aqui, ele faz questão de dizer que a porta estava fechada. Ou seja, ele apareceu dentro daquele recinto. Pastor, como que foi isso? Não sei. Não sei se ele atravessou a parede, eu não sei se ele fez um teletransporte, eu não sei o que foi. Só sei que você está num quarto fechado, está numa sala fechada, de repente uma pessoa aparece e fala assim, opa, paz seja com vocês. Está correndo até hoje, né? Então, irmãos, isso é o quê? É um ato o quê? Sobrenatural. Mas aí tem uma figura, o Tomé. Olha isso, olha o Tomé. Depois disse a Tomé, põe aqui
o teu dedo. Por que Jesus fala isso para Tomé? Porque Tomé andou falando, fala para o teu irmão assim, Deus está ouvindo os seus comentários, que você faz dentro do carro, que você faz sozinho, que você faz com a sua esposa, com o teu marido, e que os comentários que você faz com você mesmo. Então, Tomé tinha feito esse comentário assim, eu só creio se eu ver. Depois disse Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-o no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Fala para o teu irmão assim, não seja incrédulo, seja crente. Fala para o teu irmão assim, eu posso chamar de crente? Fala para o teu irmão assim, eu posso chamar de crente? Então se você é crente, então você não é incrédulo. Tomé respondeu e disse, Senhor meu, Deus meu, agora sim, né? Irmão, peraí, vamos ser sincero aqui. Irmão, em nome de Jesus. Esse homem aparece do nada, certo? Jesus aparece do nada dentro da sala. Se fosse você, eu tenho uma fé maravilhosa. Você ia precisar ficar metendo a mão na ferida de Jesus? Então, mas tem gente, irmãos, que precisa. Tem gente que além de ver o milagre, ainda não acredita, ainda insiste, fala assim, não, eu quero, é o seguinte, vem aqui. Que quer tocar na ferida de Jesus. Esses dias eu estava conversando com a pastora Carmen, de repente eu lembrei quando aqueles homens, soldados, cravaram, né, Jesus. A lança no lado de Jesus, que ele já estava morto, saiu água e sangue. E eu falei uma frase, acho que é a Andressa, não sei quem estava em casa, que eu falei assim, não precisava, né? Não precisava. Ferir Jesus. Ele já tinha morrido. Muitas vezes nós queremos ferir Jesus, né? Porque é gente que se fala assim, quem é você? Não sei o que lá. Querendo ferir Jesus, sendo que ele derramou água para te limpar, para você beber, e derramou o seu sangue. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, mas para algumas pessoas não é suficiente saber disso. Irmãos, a morte e a ressurreição de Jesus é um fato histórico. É inegável. Não dá para negar isso. Isso tem mais de não sei quantas, 500 testemunhas viram ele não só ressurreto, mas viram ele subindo aos céus. Um fato histórico precisa de 2, 3 testemunhas no máximo. 2 testemunhas já é suficiente para um fato histórico se estabelecer. Mais de 500 pessoas viram ele. Viram ele ser crucificado. O corpo dele foi sepultado e guardado por soldados que, se deixassem roubar o corpo, seriam executados. Porque naquela época não tinha isso daí. O soldado recebia uma ordem, não cumpria, ele era morto. Então, qual a vantagem? Alguns falam, não, deixaram roubar, foram subornados. Como subornados? Para que fazer o que com suborno? Morto, não dá para usar suborno, né? Então, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Esse fato já era suficiente. Tomé viu, Tomé sabia que Jesus tinha morrido. Mas a incredulidade, essa fé, que precisa ver para quê? Ela tem esses pormenores. E aí ele fecha o texto dizendo assim, disse Jesus, porque me viste, Tomé, você creu? Bem-aventurados, é aqui agora o terceiro ponto. Bem-aventurados os que não viram e creram. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado quer dizer, é bem-sucedido, é feliz, é aquele que conquista. Você lembra como eu comecei a palavra? Tem gente que tem fé e não conquista? Então aqui ele está falando. Quem são aqueles que têm uma fé que conquista, uma fé que leva a pessoa adiante, uma fé que faz a pessoa se desenvolver? É uma fé daqueles
que não precisam ver e creem, mesmo não vendo. Felizes são aqueles que não viram e creram. E aí nós temos agora essa terceira modalidade, que é a modalidade dos que não viram e creram. Irmãos, Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e foi assunto aos céus. Ele está à destra do Pai. Deixou conosco o Espírito Santo que nos ilumina, que nos ensina, que nos cura, que nos consola nos momentos difíceis, que nos dá sabedoria. Ele falou assim, não se preocupe, eu vou embora, eu vou ficar com o Pai, mas eu vou deixar um consolador. Se você anda aí triste, anda preocupado, anda aperreado, brigando com todo mundo, arrumando confusão, tentando fazer valer a tua opinião, fazer valer os teus direitos, tudo isso daí é gente que não entendeu que a nossa vitória, nós andamos em vitória, nós andamos em paz, nós vivemos em paz, porque nós não andamos por vista. Qual é a modalidade de fé? É aquela que nós cremos sem precisar ver. Irmãos, quando eu tive a revelação, esse tipo de revelação, há muitos anos, eu passei a ter uma paz, ela é sobrenatural mesmo. Não é assim, não é ser alienado da situação, eu estou muito ligado em tudo que está acontecendo, mas é uma paz que excede todo o entendimento. Eu vejo as pessoas desesperadas, apavoradas, com medo de morrer, medo de ficar doente, medo de ficar sozinho, medo de não casar, medo de ser traído, depois que casa, né? Medo de ser traído, medo de sei lá, medo de não ser amado, medo disso, medo daquilo. Chateado com Deus, discutindo com Deus, julgando a Deus. Fala para o teu irmão assim, quem é você para julgar Deus? Quem é você para julgar Deus? Você sabe qual é o problema, irmãos? Que nós temos a natureza adâmica. Quando nós caímos na conversa de Satanás, quando ele falou assim, não é bem assim não. Deus ele não está querendo que vocês saibam porque não ser igual a Ele. Irmão, nunca alguém vai ser igual a Deus. Nunca, ninguém, nenhum ser vai ser igual a Deus. Nem igual, nem longe. Satanás tentou, reivindicar uma posição de igualdade. Não foi de superioridade, foi de igualdade. Ridículo. A fé verdadeira, irmãos, a fé salvadora. Vamos chamar essa fé de fé salvadora. Fala assim, fé salvadora. É aquela que eu faço, não porque estão fazendo. Faço porque eu quero fazer. Não faço porque estou vendo. Eu faço porque eu quero fazer. Porque faz parte da minha natureza. Eu falo porque Deus falou para mim fazer. Porque eu creio na palavra dEle. Ele fala para fazer, tá bom. Eu entendo tudo? Não. E nem faço questão. Fala para o irmão assim, você nunca vai entender tudo. Porque o dia que você entender tudo, você se tornaria Deus. Como que você nunca vai entender tudo, então você não é Deus. Então, abaixa a bola. Seja humilde. Se renda. Romanos 4, 18 a 20 diz assim, Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Quantos receberam essa palavra que você vai ser pai de muitas nações aqui? Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, por isso que ele é chamado de pai da fé. E nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, porque ele não podia mais ter filho, velho. Pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Olha como ele começa, Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança. Isso é profundo demais, gente.
em esperança, ele creu contra a esperança. Ou seja, a fé dele estava acima de qualquer tipo de esperança humana. Ele creu, mesmo contra as perspectivas, ou contra, é que ele fala, ele usa 2 vezes a palavra esperança, traduzindo 2 coisas diferentes. Ele creu, ele teve esperança contra qualquer perspectiva, contra aquilo que era esperado, aquilo que seria esperado, aquilo que seria coerente acontecer. Ou seja, um velho de 100 anos não ter filhos, e uma velha também, igualmente velha, não ter filhos. E mesmo assim ele creu. Por que ele creu? Porque o Senhor falou para ele que ele ia ter. Continuou crendo. Eu creio sem duvidar. Essa é a fé que vai te manter de pé no momento difícil. Essa é a fé que nos manterá de pé no momento de perseguição. Essa é a fé que vai te manter longe do julgamento de Deus, ou longe de julgar a Deus. Essa fé que vai nos trazer paz. Teve um dia que Jesus falou assim para 20, 30 mil pessoas. Falou assim, olha, se você não comer da minha carne e beber do meu sangue, se vocês não comerem da minha carne e beber do meu sangue, você não tem parte com o meu reino. A palavra de Deus diz que, o evangelista diz que, nesse momento todos viraram que as costas e saíram. Já pensou com uma frase um pastor perder 20 mil membros? Uma frase. Que frase é essa? Ele estava dizendo assim, olha, vocês estão vendo, o que é comer a carne e beber o sangue? Ele está dizendo assim, se vocês não estiverem dispostos a participar do que eu vou participar, e todo mundo sabia o que estava para acontecer, a perspectiva era que ele fosse pego, a qualquer momento ele seria morto, todo mundo sabia disso. Eles não queriam acreditar, eles tinham uma desconfiança que ele ia ressuscitar, mas ele ia surgir como um rei nacional naquele momento. Mas até disso esqueceram, ficaram tão tristes com a morte, com o jeito que ele morreu, que até isso esqueceram, que várias vezes ele falou assim, eu vou, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Várias vezes. Ele diz assim, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Nesse momento, 20 mil pessoas foram embora. Que falam assim, duro muito essa palavra. Tá louco? Eu não vou participar desse negócio não. Estou fora desse projeto. E aí ele olha, quem sobrou? Só os 12. E ainda tinha um ala lá, né? E ele fala para os 12, e vocês também vão embora? E vocês também vão ramelar? Também vocês vão abandonar? Aí Pedro fala, irmãos, a frase que resume o que é um cristão de fé. Ele diz assim, Senhor, para onde nós iremos? Irmãos, que pergunta estranha é essa? Porque, irmão, Pedro era de uma família de empresários da pesca. Ele não só era pescador junto com seus irmãos, mas ele alugava também barco para outros. Pedro tinha profissão, ele tinha para onde ir. Tanto é, irmãos, que quando Jesus morreu, o pessoal ficou doido e voltaram a pescar. Então, que pergunta é essa? Para onde nós iremos? Ele está dizendo assim, Senhor Jesus, o senhor está entendendo o que o senhor está falando? Nós não temos para onde ir mais. Nós explodimos as nossas pontes. Nós atravessamos para o teu lado e agora não tem mais ninguém. O Senhor é nosso marido, o Senhor é nossa esposa, o Senhor é nossos filhos, o Senhor é a nossa casa, o Senhor é o ar que eu respiro, o Senhor é a comida que eu como, o Senhor é a base da minha vida, o Senhor é meu futuro, o Senhor é tudo, o Senhor é minha eternidade. Não tem para onde ir, eu não sei o que fazer. E isso é aquele que é cristão de verdade. Não tenho mais o que fazer, não tenho para onde ir. Se você veio hoje aqui nessa tarde e você tem um plano B ainda, se não funcionar eu vou para outro lado, se não funcionar eu vou para outro lado. Se você tem plano B, plano C, em nome de Jesus, o Senhor está dizendo, explode o plano C, explode o plano B,
fica só com o plano A, que o plano A é Jesus, 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 Jesus. Ele é o plano perfeito, Ele é o nosso futuro. Você entende isso? Você entende isso? Que Ele é o único plano? Ele é o único plano verdadeiro? E por que nós nos baseamos? Por que nós não nos entregamos totalmente? Você tem esperança? Sério mesmo que você tem alguma esperança em algum plano aqui? Os dons que Deus te deu, a capacidade que Ele te deu de anunciar o Evangelho e transferir essa esperança para tantos que não têm, que estão precisando de drogas para poder sobreviver, para poder se manter lúcidos. Será que eu preciso falar o teu nome? Será que eu preciso te tirar do teu lugar? Chora lá, balai. Para de ter plano B! Para de ter plano B! Por que você não se solta? Por acaso você desconfia dele? Porque alguém te enganou? Porque alguém te ludibriou? Deus não é homem. Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Os homens nos enganam. Irmãos, a minha vida não está nas mãos de homens. A minha vida está nas mãos do Senhor. Mas eu reconheço que o Senhor levanta homens para dirigir a minha vida. Enquanto eles forem fiéis às Escrituras, eu estarei em obediência. Sério que mesmo que você vai continuar negociando com o Senhor? Sério que você vai passar a tua juventude, a tua saúde, o teu vigor físico, duvidando do Senhor? Daquilo que Ele fez, daquilo que Ele é? Nada contra os irmãos que sentaram no final aí. Mas, você sabe que tem uma fala que tem nas igrejas, que tem alguns crentes que sentam sempre nos últimos bancos, que os irmãos estão cheios. Senta nos últimos bancos, sabe por quê? Para poder fugir. Para poder escapar mais rápido, se o Senhor ungir. Porque muita gente que acha que unção, o que é? O cara recebeu recebeu né? Fica todo brilhoso, todo brilhante. Borrifa cola e joga glitter na pessoa. Não, irmãos, unção quer dizer designado para, comissionado para alguma coisa. Fomos levantados, fomos designados para um propósito. Somos comissionados, somos filhos de Deus, herdeiros da promessa do Senhor. Não existe plano superior. Não existe, querido. Todos os planos devem orbitar em torno desse plano. A tua faculdade, o teu casamento, a tua família, tudo tem que ser segundo. Buscai, portanto, em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e as suas coisas, as demais, serão acrescentadas. Não é assim buscar o reino de Deus e você vai acrescentar, não. Você busca o reino de Deus e vai ser acrescentado automaticamente na tua vida. O que, pastor? Eu vou ganhar um carro importado? Não sei. Se for para ser, vai ser. Eu vou ganhar. Irmãos, vai ser acrescentado. E for acrescentado luta, então é luta que vai ser acrescentado. E você vai falar assim, tá bom, Senhor, é isso aí, tá ótimo. Porque tudo que vem de Deus é bom. Aquela frase daquele filme, né, que os irmãos falam, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Foi uma frase extremamente feliz, porque Deus é bom. Mas Ele é bom só quando Ele me dá grana, saúde e uma esposa que não seja corintiana. Aí tá tudo certo. Não, irmãos, Deus é bom mesmo com a esposa corintiana. Aliás, a pastora Carmen era corintiana. Ninguém é perfeito.
E aí, sabe o que aconteceu? Teve um dia que nós estávamos indo para a nossa casa lá no Homero Tom. O Corinthians, de uma forma excepcional, ganhou um campeonato. Excepcionalmente, não era uma coisa muito comum. E aí, em frente o Gaviões da Fiel, eles estavam muito loucos, tudo bêbado, tudo drogado. Começaram a fazer um pedágio, um cara ficou com medo, assustou e passou em cima de um lá. Ficou estendido no chão, nós éramos o outro carro. Eu estava com os dois bebês, a Andressa e o Denis não. A Andressa e o Arão, eles eram bebês de colo. Um dos dois, eu acho que o Arão estava no cadeirão. E aqueles homens, eu tinha um Opala preto, aqueles homens subiram em cima do Opala e começaram a pular. Vai socorrer, vai socorrer, vai socorrer. Eu falei, tá bom, vou socorrer, mas... Eu falei, meu, como que eu vou fazer agora com a Carmen, com as duas crianças, e pôr um camarada aqui todo estourado. Aí, do nada surgiu uma pessoa assim, falou assim, deixa os caras, é família, deixa embora. Acho que estava menos doido, né? Deixa eles ir, tal. Aí os caras deixaram, aí seguraram o que estava atrás de mim lá. Até, não sei. Nesse dia a pastora falou assim, nunca mais, eu sou mais corintiana. Foi o dia que ela foi liberta. Um dos testemunhos mais lindos que vocês já ouviram, não foi? Um dos testemunhos mais maravilhosos. Olha, até aplaudiram. Esta modalidade de fé, a fé, porque eu creio no que o Senhor disse, é a modalidade que faz você ter paz até as promessas do Senhor serem cumpridas. Nós viveremos em paz até a hora da volta de Jesus. E se viesse perseguição, e eu creio que haverá antes da volta de Jesus, nós seremos sustentados. Irmãos, a coisa é tão séria, que tem alguns crentes, agora mais recentemente, que é uma doutrina recente, de 1950 para cá, que crê que Jesus vem antes da tribulação. Por que muita gente crê dessa forma? Porque está escrito na Bíblia que nós não passaremos pela tribulação. Mas a questão é o seguinte, não é que nós não vamos viver o tempo da tribulação, nós não sentiremos os efeitos da tribulação. Deus vai nos manter guardados, sustentados, alimentados, trabalhando normal, até o momento que formos pegos. Aí sim, aí vai ter que morrer. Quem está disposto aqui a morrer pelo Evangelho aqui? Irmãos, você levantou o braço, né? Quem está aqui disposto a morrer pelo Evangelho, se precisar? Então é esse nível de fé que o Senhor está te chamando para ter nessa tarde. Pastor, eu estou disposto a morrer, mas não estou disposto a entregar um horário da minha semana para eu fazer uma célula, para eu fazer uma devocional. Hoje eu fiquei muito contente, irmãos, de ver mais de 80 homens aceitando Jesus, se entregando para Jesus e assim, Senhor, eu sou teu, glória a Deus. Isso porque algumas pessoas saíram de casa, algumas pessoas abriram mão do seu... Abriram mão. Irmãos, tem problema de você ter vivido a fé Maria vai com as outras, ter vivido a de Tomé? Irmãos, tudo bem, é processo, mas agora chegou o momento de você ter a fé salvadora. Que irmãos, esses dois tipos de fé são fés que não levam à salvação. Nenhum Maria vai com as outras vai subir, e nenhum aquele que acredita só vendo, porque vai ter um momento que nós não vamos crer, não vamos ver, e teremos que crer. Quando Pedro disse, para onde nós iremos, ele estava dizendo que ele não tem outro caminho. E ele disse exatamente, em outras palavras, aquilo que Jesus falou. Quando Deus Pai chega para ele, quando ele chega para Deus Pai e diz assim, Senhor, é possível, afasta de mim esse cálice. Deus se calou. Fala para o teu irmão assim, Deus se calou. E qual foi a reação de Jesus logo em seguida? Seja feita a tua vontade. Ele
teve esse posicionamento para que nós tivéssemos poder para ter esse posicionamento. Fala para o teu irmão assim, Jesus teve esse poder. E Ele está te dando esse poder pelo sangue dEle. A dizer, seja feita a tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita, a tua vontade é agradável. Nessa modalidade você não está preocupado com se Deus vai fazer ou não. Você vai estar preocupado só em estar com Ele. Nessa modalidade de fé, o que acontecer não vai mudar o que está dentro de você. Nessa modalidade de fé, você se torna inabalável. Pastor, eu admiro pessoas que têm a fé inabalável. Então, as pessoas que têm a fé inabalável, é pessoas que não têm mais nada a perder. É daí que vem a palavra perdoar. Porque você já perdeu tudo. Já entreguei tudo. Já me rendi. Isso que é a rendição. Me rendi à vontade de Deus. E nada do que acontece por fora vai mudar o que você tem dentro. Até postei essa frase. Eu quero terminar essa palavra dizendo que existe algo muito sobrenatural. Presta atenção no que eu vou falar. Existe algo muito sobrenatural, irmãos, com o povo de Deus que tem essa fé. Desde que a terra foi presta atenção que eu vou falar um negócio profundo aqui. Desde que a terra foi amaldiçoada, vocês lembram, né? Em Gênesis lá a terra foi amaldiçoada. Ela se tornou, o planeta se tornou antagônico ao ser humano. O camarada, ele planta, de repente vê um sol forte, uma seca e mata a planta dele. A Bíblia diz que com suor ele ia ter que ganhar o pão. Cegaria os ladrões e roubariam o que ele conseguiu. Entraria um governo corrupto e pegaria através de impostos exorbitantes. Então, desde que a terra foi amaldiçoada, ela se tornou contra. Fala para o irmão assim, a terra luta contra você. Agora deixa eu falar uma coisa, em nome de Jesus, ouça o que eu vou falar. A terra e nem o mundo espiritual maligno resiste a pessoas que têm essa modalidade de fé, que creem sem ver. A terra não suporta o poder de um povo que tem a fé verdadeira em Cristo. Porque na hora que você disser, baseado na palavra dele, e declarar aquilo que ele quer declarar, a terra é obrigada a fazer. Existe, por exemplo, a lei da gravidade, amém? Lei da gravidade. Que faz com que a pessoa, se for num lugar que tem profundidade na água, ela vai fazer o quê? Ela afunda. Então nós vemos lá naquele episódio de Pedro, vamos lá, irmãos. Quem já aprendeu? Quem está vindo andando sobre as águas? Jesus é o caminho? Verdade. Então vamos chamar ele de O Verdade, amém? O Verdade está vindo. Pedro está no barco, está na segurança do barco. Aí ele fala assim, é você, Jesus? Sim. Eu posso ir aí onde você está? Jesus falou, pode. Quem falou para ele? O Verdade. Fala para o teu irmão, sim. Fala para o teu irmão. O Verdade diz, vem. Fala para o teu irmão assim, olha para o Verdade. Pedro saiu do barco, pisou e começou a andar, olhando sempre para o... De repente, Pedro parou e olhou para quê? Para o mar. Olhou para quê? Para a circunstância. E na hora que ele começou a olhar para a circunstância, ele tirou os olhos do quê? Ele tirou os olhos do quê? E aí o que começou a acontecer? Afundar. Aí quando ele estava morrendo, ele falou, socorro! Aí quem estendeu a mão? O Verdade estendeu a mão. Pedro se agarrou na onde? No Verdade. E quem tirou ele da água? E deixou ele a salvo?
Isso é fé. O que é fé, irmão? É você acreditar. Tem que falar assim, eu creio que em Deus que fulano vai morrer. Creio. Isso não é. Isso é crendice, feitiçaria, tudo de ruim. A verdadeira fé é Jesus. A verdadeira fé é você se basear na verdade. Eu estou com a verdade, eu estou com Jesus. Não a minha verdade. Não a minha verdade, a verdade de Jesus. Estou com Ele e posso viver agora, sair. E aí, meu irmão, nem a lei da gravidade. A Bíblia diz que teve um camarada que estava evangelizando, Felipe, na verdade, evangelizando um homem lá, um empregado da rainha Candace, pregando o evangelho. Esse homem estava lendo a Bíblia, esse empregado da rainha estava lendo a Bíblia, Isaías. Ele chega, o Felipe diz assim, você entende o que você está lendo? Ele fala assim, como que eu posso entender se ninguém me explicar? A Bíblia diz que ele entrou na carroça do camarada e começou a pregar o evangelho. Já fez o apelo, o cara aceitou, e falou assim, agora você, que me impede de ser batizado? Ele mesmo pediu para ser batizado. Ele foi lá, arrumou uma água e batizou ele. E a Bíblia diz que, de repente, esse Felipe se encontrou em outra cidade. Aí uns falam, não, ele se encontrou porque ele viajou, porque ele pegou um avião, porque ele pegou um cavalo. Não, a Bíblia, ela é muito assim, ele estava lá, de repente ele se encontrou em outro lugar. Porque se Deus quiser, meu irmão, a gente não tem certeza se foi isso, se foi um teletransporte. Se tchuf. A Bíblia não fala, mas fala que ele se encontrou. Agora eu pergunto, poderia ser? Poderia ou não? Poderia ser se o quê? Se Deus quiser. Se Deus quis, foi assim que aconteceu. Quantos aqui tem a promessa de uma grande nação? Então, meu irmão, nenhuma tranca espiritual suporta o peso da fé. Eu quero, em nome de Jesus agora, vamos ficar de pé.